capítulo 2 e capítulo 3. Aí, Eli, se você puder colocar esse título aqui, ó, Exortações de Jesus ao avivamento. Exortações de Jesus ao avivamento. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Vou fazer uma recapitulação bem rápida. Nós não vamos ler todos os versículos, nós vamos ler salteado. Então, abre lá no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Agora, capítulo 2 ainda, carta a Pérgamo. Versículo 14, 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles, contra a espada da minha boca. Ainda no capítulo 2, carta a Tiatira, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Capítulo 3. Sardes. Versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Aí Filadélfia não tem nenhuma repreensão. Depois a gente vai para a Odisseia. Versículo 15, 3,15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico.
compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Bem, irmãos, eu disse então há duas quintas atrás que nós não vemos nas páginas de Atos a necessidade de avivamento, porque a igreja já era a igreja avivada. Ler Atos é ler um sonho de consumo eclesiástico, né? Eu leio lá e falei, não, queria ser isso aqui e tal. Né? Então não precisa de avivamento. Você não tem que falar para uma igreja avivada que ela tem que buscar avivamento. Não tem sentido. E o que eu falei? Esse é o padrão. O padrão da igreja é Atos. E Atos é uma igreja avivada. Então o padrão é viver o avivamento. Mas o que a gente viu na história? O avivamento é exceção histórica. A maior parte do tempo a igreja está doente. A maior parte, alguém falou aqui, a igreja está morta. Precisa de vida. E nós vimos as palavras que falam disso no Novo Testamento. Pois bem, aí eu disse o seguinte, de Atos, aquela igreja que tinha problema, não era perfeita, né? Tinha Pedro e Paulo tiveram um entreveiro entre eles, Barnabé, Ananias e Safira morreram, tinha os problemas lá, mas era uma igreja avivada. À medida que o tempo foi passando, até a igreja do Apocalipse, nós temos aqui mais ou menos 60 anos, pode ser 50, 45, 65, essa faixa, igual estatística do Ibope, tem para mais e para menos. Nesse período, a igreja declinou. Por isso que Jesus agora, nesse momento que vem trazer uma exortação, ele está falando com uma igreja que é majoritariamente problemática. Que é uma coisa normal na história. Mas ele não está satisfeito com isso. Ele está dizendo, ainda que eu tenha nesse período uma igreja majoritariamente problemática, o que eu quero que aconteça? Eu quero que vocês voltem ao avivamento. Então, o título que eu dei há 2 quintas atrás foi Quando a igreja precisa de avivamento. Então, hoje eu mudei para ser uma exortação de Jesus, para tentar ser mais sério para nós, para ficar mais claro para mim. Samuel, Jesus está te exortando. Tamie, Jesus está te exortando. Leda, você tem que caminhar. Cris, busca avivamento. Porque senão eu acho que é um programa religioso, eclesiástico. A igreja que está na Zona Sul estabeleceu um programa de buscar avivamento. Não, é a exortação de Jesus. Foi ele que ditou as cartas. Não foi João que escreveu. Estas são cartas ditadas ao anjo da igreja, escreve. Então, é igual Paulo falando com o seu amanuense. Amanuense é o escritor, é o nome que se dá ao escritor da carta que Paulo não escreveu. Em algumas das cartas de Paulo, não foi que ele escreveu, ele ditou. E um escriba, que leva esse título de amanuense, escreveu para ele. Aí no final ele fala assim, a saudação é de próprio punho. Mas o anterior ele foi ditando. Jesus fez isso aqui para mostrar o seguinte, a igreja aqui precisa de um avivamento. E o que eu falei então? Usando e começando com Éfeso. Quando que a igreja precisa? Ou qual é a exortação que Jesus dá para que a igreja volte ao avivamento? Volte a Atos. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é destrocar. A gente falou sobre isso, né? Porque abandonou o primeiro amor, está com outro amor na vida.
E não pode. Jesus é Jesus, só cabe Ele. Você não pode ter outro amor. Não pode ser bígamo. Você só pode ter um amor, que é o Senhor Jesus. Depois nós fomos para Pérgamo. Pérgamo tinha 2 problemas. Nós falamos bem do primeiro e não continuamos a fundo o segundo. O primeiro problema da igreja de Pérgamo era o mundanismo, que era a doutrina de Balaão. Fala assim, vocês têm aí aqueles que se apegam aos ensinos de Balaão. E eu falei que Balaão foi o profeta que o Balaque contratou para amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele ia amaldiçoar o povo de Israel e Deus não deixava. Por que Deus não deixava? Porque o povo estava santo. Estava bom. E a gente sabe lá por Provérbios que a maldição sem causa não pega, não tem jeito. Então o Senhor não deixa, não vai amaldiçoar não. Balaão sacou isso, e a Bíblia diz que Balaão então armou ciladas. Balaão fez o papel do diabo, seduziu o povo, para o povo praticar a imoralidade, adorar ídolos, se afastar do Senhor. Então o povo acabou trocando o Senhor pelas práticas mundanas. Bem, quando eu não dou prioridade exclusiva, não é primeira prioridade, exclusiva a Jesus. Jesus veio num patamar, e o resto veio aqui. Tem nada que rivaliza com Jesus. Não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem igreja, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem solar, não tem namoro, não tem nada. Aí eu tenho outro amor. Não pode. Jesus é Jesus. O resto é resto. Então eu preciso cortar isso aqui, ficar com Jesus, voltar ao primeiro amor, voltar ao avivamento. Quando o mundo está falando muito alto, quando eu tenho na minha vida pecado ou peso, lembra lá de Hebreus? Desembaraçando-nos de todo pecado e peso, aquilo que me atrapalha correr a carreira cristã. O mundo está falando muito alto na minha vida. O terceiro pecado, e a gente parou aqui, o segundo de Pérgamo, mas a terceira exortação é voltar à verdade. Aí na igreja de Pérgamo diz assim, vocês também têm entre vocês aqueles que aceitam os ensinos dos nicolaítas. A gente não sabe exatamente com precisão, tem suposições históricas sobre quais seriam esses ensinos, mas não interessa qual é o ensino. Quando eu tenho um ensino que é espúrio, ou eu tenho um ensino que é semi-verdade, eu construo aqui um negócio chamado sincretismo. O que é o sincretismo? É quando eu pego a verdade e coloco junto da verdade um outro ensino que não é verdade, mas que às vezes é mais fácil para eu crer. E o ser humano, o cristão, crente, religioso, é um mestre em fazer isso. É mais fácil a gente ser sincrético do que a gente ficar com a verdade. E o Senhor está dizendo, eu não aguento isso. Porque isso desvia as pessoas daquilo que eu quero fazer com elas, que é levá-las à pureza de Cristo Jesus. Lá em João 14,6 tem um versículo que fala que Jesus é 3 coisas. Alguém lembra? Caminho, verdade.
só tem uma verdade. Pode ter mais de uma. Se eu tiver mais de uma verdade e elas forem contraditórias, está errado. Eu já cansei de falar aqui. Quando eu tenho dois ensinos que são contraditórios, ou um está certo e o outro está errado, ou o outro é que está certo e o um está errado, ou os dois estão errados. Não pode estar duas verdades contraditórias certas. Não tem jeito. Isso é ilógico. Tem sentido isso. Bem, o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele pega o ensino e dá uma maquiada nele. Aí ele não fica parecendo contraditório. Ele fica parecendo igual. E parecendo igual é mais fácil de eu aceitá-lo. Vira uma muleta. Quando eu não tenho a verdade, eu tenho uma muleta. A muleta me ajuda a caminhar, porque a verdade machuca. Então, muitas igrejas cristãs são sincréticas. Elas misturam ensino no meio da verdade, porque é mais fácil. Continua acontecendo isso hoje, igual aconteceu na história inteira. A Igreja Católica, ela fez isso com várias doutrinas. Fez isso com os santos. Mas assim, estou pegando mais próximo da gente. Os católicos, hoje, têm os santos são uma muleta. O que é o santo? O santo é um Deus mais perto de mim. Porque você poder ver Deus é uma boa muleta. Porque crer num Deus 100% invisível, tem que ter muita fé. Agora, se você vê o seu Deus, você já não precisa ter tanta fé assim, entendeu? Facilita o exercício da fé. O santo faz esse papel. Ele faz uma intermediação entre o fiel e Deus. É mais pertinho da gente. Deus está muito longe. O santo está no meu nível. É esse sincretismo. Bem, não é só o católico que faz isso. O evangélico faz isso de várias formas. O evangélico faz isso quando faz o templo lugar sagrado. Esse é um sincretismo com o ensino, olha que interessante, do Velho Testamento. Porque lá no Velho Testamento o templo era um lugar sagrado. E Jesus acabou com isso, e durante séculos, mesmo na igreja evangélica, era lugar sagrado. Quem foi criado sabe disso. Entendeu? Hoje os nossos meninos andam debaixo do banco e tal. Que aconteceria com o menino que fizesse, que faz hoje aqui no nosso templo lá nos meus templos lá de Belo Horizonte. O diácono só faltava botar na palmatória. Os diáconos eram bravos. E ninguém discutia com eles, não. Viu, Ju? O diácono pegava pela orelha, levava. O bicho pegava. Não pode fazer barulho na casa do Senhor. Isso é um sincretismo. A roupa, a obrigatoriedade da forma. Hoje acabou a briga sobre forma de batismo. Nós não temos mais essa polêmica. Quem quer batizar de um jeito batiza, quem não tem. Mas há 25 anos atrás era uma polêmica, era uma briga mesmo, sabe? Não, essa forma está errada, e não pode, isso aí não agrada a Deus, não é de Deus, não é verdade. Quando estas coisas são essenciais, eu tenho uma meia verdade, eu fico diluído da verdade. Não é que eu vou perder a fé, estou dizendo isso não, mas isso me afasta da pureza, e me afastou da pureza, me afasta do avivamento, porque eu fico preocupado com essas coisas menores. Eu fico preocupado se vai ter ordem dentro da casa do Senhor, eu fico preocupado com o tipo de roupa que eu visto, eu fico preocupado com o tanto de água que eu uso para batizar, eu fico fazendo teologia sobre estas coisas que são inteiramente secundárias. Mas eu fico fazendo isso. E aí, eu vou para o inferno? Não necessariamente. Alguns vão, mas não é que todo mundo vai para o inferno. Mas o que eu não tenho? Eu não tenho um avivamento, que é o padrão. É o tal do bom é o inimigo do ótimo. Então eu
É bom ser um cristão tradicional e tal, ou ser um cristão pentecostal que tem as tradições pentecostais. É bom, melhor do que ser um bandista. Mas é melhor ter o avivamento. E o avivamento, ele tem as características da verdade. Estas doutrinas afastam a igreja disso. Bem, sem contar a doutrina da prosperidade, porque essa gente já está cansado de bater na doutrina da prosperidade, não sei como é que ela ainda existe, né, de tanto que ela já apanhou. É como o povo gosta do mundo, então ela está aí. Mas hoje a igreja cristã evangélica brasileira tem um problema sério com a verdade. E que impede o avivamento. Problema sério. Sabe qual que é? Que é uma doutrina dos nicolaítas. Nós nos preocupamos muito com Deus. O centro da igreja evangélica é Deus. A igreja vive em função de Deus. E ela esquece uma coisa extremamente importante. Alguém já sacou, né? Esquece que a igreja existe não é só para viver em função de Deus. A igreja existe para viver em função do próximo. E quem foi que ensinou isso? Jesus. Jesus falou o que com aquele jovem? Que, Senhor, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu o quê? Não. Sabes os mandamentos? Opa, está aqui, ó. Os mandamentos falam o quê? O que eu tenho que fazer com Deus. E ele fazia tudo certinho. Jesus falou, oh, que legal, essa parte está boa então. Só está faltando uma coisa. Só uma asinha. Vai cuidar do próximo. Aí o menino saiu triste. Porque ter uma fé que trata de Deus é mais fácil do que ter uma fé que trata do próximo. E nós não vamos ter avivamento enquanto a igreja não tratar do próximo. E aí, como é que faz? Isso é a doutrina dos nicolaítas, por incrível que pareça. Quer dizer, metaforicamente falando. Mas é assim que a igreja vive, irmãos. A maior parte dos esforços da igreja é em relação a Deus. Veja bem, não estou dizendo que está errado fazer culto, adoração, levantar a mão, louvor, ler a Bíblia. É uma bênção isso. Mas a verdade não é só essa. Na realidade, o que o Senhor Jesus diz é o seguinte: nem todo o que me diz, Deus, Deus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que eu tenho que fazer? Visitar o órfão, visitar o preso, estar acessível às pessoas. Eu tenho que cuidar do próximo. Adianta eu falar em língua, curar, levantar a mão cheia de poder, se eu não tenho ninguém que eu abençoo? O avivamento existe para eu abençoar o próximo. Se eu quero avivamento para melhorar o meu relacionamento com Deus, ponto final, não vai vir. Não virá. Porque o avivamento exige que eu complete o ciclo. Então a igreja tem um problema hoje. Porque a igreja, como está voltada para Deus, ela é cultica. O que diz se uma igreja é boa ou não é boa, conceitualmente, socialmente falando hoje em dia? Se o louvor animado, está cheio, se o culto é quente, se eu sentir a presença de Deus. Não é? Sentir a presença de Deus. É um arrepio, assim. É verdade. É isso que manda.
Quer dizer, é cultica. Se o avivamento é só isso, irmãos, então matou o evangelho. Pode pegar o evangelho e queimar. Porque você vai pegar a maior parte das parábolas de Jesus, e a maior parte das parábolas tem a ver com o próximo. Ela tem a ver com o reino de Deus, e como o reino de Deus torna acessível ao próximo. Que é o que Israel não queria. O que Israel não queria? Que o próximo entrasse. Israel queria Deus para quem? Para ele. Não, Deus é meu. Você quer, eu te dou. Olha aqui, pronto, é meu. Se você quiser, você tem que se tornar cultico como eu sou. Irmãos, é mais ou menos o que a igreja faz hoje. Nós não somos uma igreja, no geral, é óbvio, que está profundamente preocupada com o próximo. Então, essa exortação que Jesus vem dando no Apocalipse, cabe muitíssimo bem hoje. Porque se a igreja não corrigir essa verdade, ela vai ter uma prática deficiente. Ainda que essa parte possa estar boa, mas falta o avivamento. Então você vai num culto que é tradicional, sem dons, e num culto que é tradicional, pentecostal, porque tudo é tradição. Antigamente se falava, não, os tradicionais não crêem nos dons, e o resto é pentecostal, mas na realidade tudo é tradição. Só que um é tradicional com dom, o outro é tradicional sem dom. É só isso. Aí esse aqui louva a Deus quietinho, tal, não bate palma. Esse aqui já, levanta a mão e pau, e dança e tal. Quem é que está louvando a Deus? Não podemos julgar isso. Não tem cabimento isso. Isso é pura forma. Se a forma é mais importante, então é nicolaísmo. Mas se não é, quem está servindo a Deus depende de Deus e da pessoa. Mas se acabou isso, e a pessoa vai embora, vai trabalhar e cuidar da sua família, só não tem avivamento. Porque o avivamento muda essa história. O avivamento mexe com o reino de Deus no mundo. Hoje eu participei de uma reunião na Polícia Militar, na 2ª Companhia, e fechamos um compromisso, eu e mais 4 pastores, de dar um apoio na 2ª Companhia. Fica lá na João Fiuza, são 112 soldados. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma escala, minha semana é a 2ª semana de novembro, 2 vezes eu vou lá, às 18 horas, orar no turno, na mudança do turno com os soldados, e na 2ª semana eu estou de plantão. Então, o soldado lá surtou, o comandante vai ligar, pastor, tem um cara surtado aqui, eu vou lá conversar com ele. Mataram o filho da senhora lá, e o soldado não sabe como é que fala. Você pode vir? Eu falei, posso, vou lá e tal. Então, a gente fez isso. Quem estava conduzindo a reunião? Um capitão, que não é evangélico. O pastor perguntou para ele, qual é a sua fé? Ele falou assim, eu fui criado no espiritismo, mas aí eu fui para a academia, e aí eu acabei que eu desisti, mas agora eu tenho filho, levo meus filhos na missa todo domingo. Então a fé dele é meio... Mas era o nosso líder lá. E o nosso objetivo não é converter os policiais, é levar o reino de Deus de uma forma que a polícia hoje, que é tão perseguida e às vezes tão mal falada, possa melhorar, e às vezes pode melhorar com a ajuda dos pastores. Nós somos 4, vai dar uma semana para cada um, o que altera isso? Aí já ofereci o curso de finanças do Cláudio Múzio, quer dizer, nem falei com o Cláudio Múzio ainda, né? Mas já ofereci, já aceitaram, já até marcaram a data. Amanhã eu vou ligar para ele. Aí o capitão falou assim, nossa, que isso vai ser bom demais, porque todos os policiais estão em crise financeira. Eu falei, não é só o senhor não, meu. Se eu vou aproveitar, vou fazer o curso junto aqui. Mas isso é preocupação com o próximo.
Porque se a igreja não está inserida no meio da sociedade, ela está aqui dentro do templo. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração com Jesus, Moisés e Elias. Tá bom demais aqui, Senhor. Vamos ficar aqui para sempre? É isso que eles querem. Nós não queremos isso se nós quisermos o avivamento. Quem quer o avivamento, quer a verdade completa. Quando o Senhor fala, tem que voltar à verdade, você tem que abandonar tudo aquilo que atrapalha o avivamento, irmãos. Veja bem, isso é muito legal. Se eu resolvi ter o avivamento como padrão, eu tenho que viver em função dele. Eu não posso viver em função de uma meia verdade. Eu não posso rebaixar o que Deus tem para mim. Opa, eu quero a verdade completa. Senão eu vou misturando ensinos no meio do que o Senhor quer. E o que o Senhor tem para nós é o avivamento. Nós começamos aqui 40 dias de busca de um avivamento, certo? Bem, vamos supor que a gente esteja no 38, 39, 40. E o avivamento não veio. E aí? Aí continua. 41, 42, 360, 1590. Fazendo igual o presidiário, contando o risquinho. Está acabando. Soldado do quartel era assim, meus soldados eram assim. Você abria o portão lá do armário e tinha lá um monte de risquinho assim, ó. O cara louco para ir embora. De cada 100, 95 era louco para ir embora. Só uns 5 que gostavam. Eu era um dos 5. Irmãos, se eu tenho e gosto do sincretismo, eu não tenho a verdade. Então veja bem, nesse caso que eu citei, se eu estou feliz com Deus, ponto, eu não vou ter avivamento. Então você precisa corrigir a sua fé. Você precisa falar, Senhor, não está bom para mim. Eu tenho que começar a pensar no meu próximo. E aí é o que o Senhor quiser que você faça. Não é só doar as coisas, é pensar no próximo. Porque a gente pensa no próximo é doação. Doar uma bermuda, uma roupa para o morador. Não. Pensar no próximo é ter um outro padrão de vida. Eu vivo em função da necessidade de alguém. Igual hoje. Hoje nós fomos lá e conhecemos uma necessidade que eu nunca tinha ouvido falar daquelas necessidades que ele colocou. E quem pode ajudar? Nós podemos. E em várias áreas nós podemos. Na realidade, irmãos, se a igreja quiser resolver vários problemas da cidade, ela resolve. Vários. Vários problemas conjugais. Se a igreja quiser resolver os problemas de adoção, ela resolve. Entendeu? Por que não resolve? Falta avivamento. Não quer dizer que a cidade vai deixar. Pode ser que uma hora a cidade fale, opa, não quero que você resolva. Aí vem contradição. Aí dá perseguição. A perseguição é assim. Você chega e oferece a solução de Jesus. Não, essa eu não quero. Então tá bom, eu só tenho essa. Eu não posso oferecer a solução que você quer. Por isso que a igreja foi perseguida várias vezes. E olha que interessante, às vezes que a igreja foi perseguida, ela cresceu. A igreja tem essa característica. Quando bate nela, ela cresce. Só que ela cresce pura. Olha que interessante. Ela cresce santa, porque ela é purificada. A perseguição é um ato de Deus. De graça com a igreja. Por isso que Paulo fala assim, todos quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos. É uma afirmação, é uma verdade. Tranquilo? Vamos para o próxima exortação. Pastor, o pastor sumiu. Então alguém abre lá no Apocalipse para mim, faz favor. A igreja de Tiatira.
Igreja de Tiatira. No entanto, versículo 20, 2:20. Contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Olha que interessante. 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Bem, irmãos, essa igreja de Tiatira tem uma tendência a seguir líderes errados. Líderes que estão dentro da igreja e não estão levando o povo para o mundo. Estão levando o povo para o mundo, não. Porque Balaão fez o povo ir para o mundo. O que Jezabel fez? Trouxe o mundo para dentro da igreja. O que esse líder faz é fazer com que a igreja adote o pecado. A menção ao nome Jezabel, nós já estudamos o Apocalipse, então não vou entrar nos detalhes, mas a menção ao nome Jezabel me obriga a ir lá e estudar a história de Jezabel. Aí depois você faz isso, você vai estudar a história de Jezabel. Né? Jezabel foi uma mulher que foi trazida de outro povo para dentro do povo de Israel. E quando ela veio para dentro do povo de Israel para ser esposa do rei, ela trouxe para esse povo tudo que estava no povo dela e implantou como prática normal, de forma que o marido dela se tornou o pior rei que podia haver. E a mulher dele é o cão chupando manga. Se você quiser falar de uma mulher ruim, é a tal da Jezabel, que inclusive foi comida de cães. Pra você ter uma ideia. A morte dela foi uma morte profetizada, por causa da implantação do pecado no meio do povo. Agora, se você prestar atenção na igreja de hoje, a igreja tem a tendência de seguir líder errado. É muito fácil isso. A gente não precisa, não, como é que seguiu Jezabel? Vamos dar um exemplo que a gente sabe, né, naturalmente. O Edir Macedo. O Edir Macedo tem milhões de seguidores. Milhões. E o comportamento do Edir Macedo, da doutrina que esse líder traz, desses nicolaísmos, está completamente equivocado. Não bate com a verdade, não passa no crivo. Mas o líder, ele exerce uma influência quando ele quer. É mais fácil o líder conseguir convencer, e a pessoa, nossa, e aí ele aumenta o seu séquito de seguidores, do que o líder que se aproxima das pessoas, diz, não, eu sou igual a você e tal, vamos junto aí caminhar e tal, ppp. Porque ele é cercado de uma aura de liderança. E as pessoas gostam disso, de líderes que se arvoram e falam assim, eu sou um semideus. E quanto mais a pessoa sobe nessa escala eclesiástica,
mais ela é seguida. Olha o Papa. O Papa é um exemplo claro. Ó, vai vir aqui o arcebispo do Rio de Janeiro. Ah, beleza. Ó, o Papa vem aqui, pronto, acabou. É o líder. É a mesma coisa do Edir Macedo, o cara do chapéu lá, o Valdomiro. As pessoas constroem uma aura e os outros seguem. Irmãos, isso é falta de avivamento. Porque a pessoa acaba ocupando o lugar de Deus. E as pessoas adoram esses líderes. Bem, Paulo experimentou isso. Paulo começou a fazer milagre. Aí o povo chegou e falou assim, vamos sacrificar para Paulo. Porque Paulo é Deus no nosso meio. Aí Paulo falou, pode parar, quero isso não. Eu sou homem, igual você. Mas o líder errado não vai fazer isso. O líder errado, quando a pessoa vai beijar a mão dele, fala, não, pode beijar a minha mão. Alguém mais quer? Porque ele gosta disso. Ele gosta do título. Ele gosta do título. Há pouco tempo foram dando títulos para os... porque os modismos, eles são igual o vento, né? Vem um vento aqui, outro vento lá. Então, há uns 30 anos atrás, o negócio era pastor, quando muito uma igreja evangélica, quando muito longe tinha um bispo. Raro uma igreja ter bispo. Aí, agora começou a aparecer bispo virou coisa comum. Tinha bispo para todo lado. Aí alguém falou assim, não, então bispo é normal, não quero ser bispo mais. Se ele não quer ser bispo, ele quer ser acima do bispo, é um líder errado. Aí ele virou apóstolo. O apóstolo não é mais o apóstolo do Novo Testamento, que é o cara que ia pregar o evangelho, montava e depois ia pregar em outro lugar. Não é esse. O apóstolo é o líder sobre os outros. E ele gosta. Olha, ali tem um apóstolo fulano de tal. Chegou a tal ponto que um resolveu que ele não era mais nem apóstolo, que ele era o pai dos apóstolos. Sério? Se você digitar no Google assim, pai apóstolo, você vai ver que tem um cara que se intitula o pai apóstolo. Porque ele é maior que os outros apóstolos. Irmãos, isso é Jezabel puro. Você vai lá e fala assim, puxa vida, mas como é que uma igreja faz isso? É uma linguagem metafórica. Nós estamos lendo aqui uma metáfora do que acontecia na época de Jesus. Tanto é assim que João escreve a sua carta, e ele fala assim na sua carta, filhinhos, eis que surgem no meio de vós muitos anticristos. Já leu lá na primeira carta de João? Estão surgindo muitos anticristos. Tiatira. Anticristo, a gente pensa assim, é alguém que está contra Cristo. Mas o conceito de anticristo, na carta de João, é o conceito de um falso Cristo. O anticristo, ele não quer destruir Cristo. Ele quer a glória de Cristo. Ele quer que a pessoa, em vez de dar glória a Cristo, dê glória a Ele. Esse é o anticristo. E João usa essa terminologia. Muitos anticristos. Porque ele recebe a glória para ele. E normalmente, irmãos, a pessoa que faz isso não se preocupa com o próximo. Porque ele vai acumulando glória, 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 glória. A glória é para ele. É o problema da igreja. Então eu disse, há 2 quintas-feiras atrás, que a nossa igreja evangélica brasileira, ainda que crescente, está muito longe do avivamento. E está mesmo, porque ela apresenta esses erros. São erros normais do nosso tempo. O IBGE diz que nós vamos ter 40% de evangélico em 2040.
Não, em 2040, mais de 50% da população vai ser evangélica. Mas o que adianta ser uma igreja evangélica cheio de problema? O que o Senhor fala com esses problemas aqui se eles não se arrependerem? Venho contra ti com a espada da minha boca, venho e mexo no seu candeeiro, tiro do lugar. Matarei os seus filhos. Olha que loucura. Quer dizer, os seguidores ali, aqui tem o pai apóstolo, os apóstolos, os bispos, vou atrás deles. Eu zelo pela minha igreja, Jesus está dizendo. Porque o que Jesus quer para a igreja? Avivamento. E o líder errado mata isso. Às vezes gera um êxtase. O culto é gostoso. Hoje tem uma moda na igreja que eu particularmente não gosto, não vou dizer que é anti-espiritual. Que é a iluminação no louvor. Hoje em várias igrejas você vai no culto, aí na hora do louvor apaga a luz. Bem, até aí tudo bem, porque apagou a luz você fica mais relax, sabia disso? Quanto menos eletricidade, mais tranquila a pessoa fica. Só que aí, dá-lhe jogo de luz. E o jogo de luz pisca para cá e pisca para lá. Nós fizemos isso no aniversário da igreja com o coral. Né? O cara falou assim, não, nós vamos botar aqui, não sei o quê. Tá bom. Tá na moda. Até pagamos para fazer isso, né? Gastando dinheiro. Aí na hora que eu fui lá, eu não estava acostumado, e começou aquele monte de luz piscando, para mim acabou o culto. Pessoalmente, acabou o culto. Porque eu só conseguia prestar atenção naquele monte de luz, não conseguia nem ver as pessoas direito. E o bom do culto é o relacionamento. Melhor coisa do culto, Rose, é quando está tudo mais baixo e a gente escuta a voz do outro cantando. Quando a gente só escuta a banda e os microfones, eu não escuto a voz do povo, eu não gosto. Aproveitar que está no estudo, né? Então... Então, quanto mais baixo, sim, eu particularmente, mas isso é gosto meu. Mas o jovem não é assim. O jovem gosta de pam, 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 tal. Né? Como a igreja tem um tanto de gente, a gente tem que dar uma misturada. Mas, de qualquer forma, estas coisas, se elas se tornam as mais importantes, quer dizer, aí eu vou num culto e, de repente, tem show de luz no sábado, show de luz no sábado, um ano com show de luz. Aí, acaba a luz, não tem mais show de luz, a pessoa perde o fervor. Então, o show de luz é mais importante. Vale para qualquer coisa, só estou citando porque é o vento é assim. O vento vem, entendeu? É a moda. Ah, nós gostamos disso. Aí quem gosta disso vai, aí um tanto de gente vai e tal. Aí de repente o povo está fazendo. Aí por que vocês estão fazendo? É uma bênção. Assim é bênção. Mas a verdade, irmãos, é mais do que isso. Isso é a parte do relacionamento eu com Deus. Bem, isso a gente não pode julgar. Existe uma igreja lá em Belo Horizonte que chama Caverna de Adulão. Olha o nome. Caverna de Adulão. É o nome da igreja. É o nome da denominação. Eu já fui no culto lá. Entendeu? Chama Caverna de Adulão. É uma igreja para alcançar roqueiro. Quem fundou a igreja é amigo meu, amigo da Tereza, foi colega da Tereza na faculdade, é um nerd. Não tem uma tatuagem, é médico, branquelo, chama Eduardo, ele e o irmão dele, Samuel. São dois nerds, cabelo cortadinho, mas tiveram uma visão de Deus, montaram uma igreja para roqueiro. É lotada, já salvou centenas de roqueiros. Você vai lá, às vezes, louvor, você não entende nada, os caras cantam assim. É o louvor, não, estou brincando. Se você ouvir, é isso aqui. É isso aqui.
É desse jeito. Você não entende, avô. O cabelão puxando e tal. Aí você fala assim, não, isso não é de Deus. Irmãos, nós não podemos falar que não é de Deus. Porque se essa igreja tem esse relacionamento com Deus, sai dali, eles estão preocupados com o próximo, aquele roqueiro, abraça os outros, prega o evangelho, isso é evangelho. Nós tendemos a analisar pela forma. O que o líder errado faz, irmãos, presta atenção. O líder errado, ele cria uma forma. É isso que o líder faz. E normalmente a forma tem exigências que são mundanas, não necessariamente de pecado, tem a ver com o comportamento do mundo. Isso não interessa para Jesus, isso é... Forma para Jesus é infinitamente no 45º lugar. Forma é forma, cada um tem de um jeito. É só você visitar outra cultura. Vai visitar os índios, você vai ver uma forma louca de adorar. Eu fui na África, fiquei escandalizado. E na África foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Eu era novo, fechado, careta. Fui na África, Deus me quebrou assim, grandemente. Porque eu vi uma outra cultura, acostumado com outro louvor. Impressionante. Então, forma é assim, mas o líder não. O líder diz, vai ser desse jeito. Se você fizer isso, isso e isso, Deus vai te abençoar. E normalmente a fé está centrada, essa é a ideia do líder. A fé está centrada no eu. No eu. É a minha satisfação. Quando ele diz assim, eu trago a imoralidade sexual para dentro da igreja, porque havia uma prática de imoralidade sexual na época de Jezabel no culto. Para nós, a gente pensa em imoralidade sexual, a gente pensa que adultério, prostituição. Prostituição acontece aonde? Lá na zona de prostituição. Zona de baixo meretrício. Nem o nome é bonito. Né? Mas na época de Jezabel, a prostituição era a coisa mais louvável que tinha. Sabe onde é que acontecia? Dentro da igreja. As pessoas mais respeitadas eram as sacerdotisas prostitutas. Puxa vida, eu quero ser isso aí, ó. Você entendeu a mudança de conceito, a sutileza? Então não é igual esse conceito que a gente tem. Esse é o problema do líder. O líder pega uma coisa que, nossa, isso é execrável, e de repente isso é, oh, que santo isso. Louvável. Olha como é que a pessoa consegue fazer. Por causa da figura do líder, da projeção que ele tem. Ele falou, acabou. Ele pode estar erradíssimo. A pessoa defende com unhas e dentes. É essa maluquice que a gente vê na política. Né? Está mais do que provado que a pessoa rouba. Não, não rouba. Tem aí uma teoria da conspiração. Como é que pode isso? Bem, se acontece na política, irmãos, na fé acontece muito mais, porque na fé as pessoas são apaixonadas. Você já viu, desculpa, tá? Se você for petista, não se ofenda. Você já viu algum petista se explodir e matar 50 pessoas? Nem vai ver. Pode ter certeza, você não vai ver. Ele pode até matar 50, mas se explodir, não. Mas o muçulmano radical faz. Porque o muçulmano não está fazendo pela política. Ele está fazendo pela fé. A fé faz as pessoas fazerem essas loucuras. O fanatismo da fé é o pior que existe. Pior do que o fanatismo político. Pior que existe. Essa foi a virtude do Hitler. O Hitler conseguiu se colocar como um deus. E ensinava isso. A ponto de distorcer a verdade do próprio Deus. O livro do Hitler era considerado a Bíblia do nazismo, era chamada assim. Porque o objetivo dele era ser entronizado e ser obedecido cegamente. Porque a obediência cega
é quando a pessoa tem um ídolo. Vamos nos matar? Vamos. A gente se mata, porque o meu ídolo, o meu líder fez isso. Então esse problema da Jezabel que a gente lê, fala, nossa, puxa, vida uma igreja fazer isso, irmãos, é mais comum do que a gente pensa. Por isso que a igreja precisa de avivamento. Bem, igreja de Sardes. Pastor, você lê para a gente, por favor? A parte ruim da igreja. Sardes já está no capítulo 3. Não é mais capítulo 2. Pode ler a partir do versículo 1, que Sardes já começa ruim, coitadinho. Pode ler? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Isso. Qual é o problema na sua visão da igreja de Sardes? O que é uma igreja morta? Tem fama de que está viva, mas está morta. Cuida do próximo, aparência. Né? Como é que ele começa essa carta? Como é que ele se apresenta? Eu sou quem? Não, o anjo ele fala para todas, mas para essa. Eu tenho o quê? Eu tenho Espírito. Bem, porque a gente pensa assim, se a igreja está morta, ela não é mais igreja, é isso? Não, ela é igreja. Só está morta. Ela não tem o Espírito. Quando uma igreja não tem Espírito, o que ela é? Ela é uma religião. Ela tem nome de igreja, mas não tem Espírito. Não é o Espírito da vida? Eis que o Senhor fez lá o corpo e soprou ruá, pneuma, o Espírito. E aí aquele corpo passou a ser alma vivente. É o Espírito que dá vida. Se eu tenho uma igreja que não tem espiritualidade, essa igreja tem religiosidade. Então ela tem dogmas, ela tem práticas litúrgicas, ela tem obras, mas tudo isso aqui é fachada, do ponto de vista da espiritualidade. Vamos pegar um exemplo que vai ficar fácil de entender. Nós nos consideramos evangélicos. Quando a gente olha para a igreja católica, o que nos parece a igreja católica? Uma igreja de fachada. É assim que ela nos parece. Porque é uma igreja que está fundada em dogmas, em práticas litúrgicas. E ficou até mais fácil de entender isso, porque os dogmas dela não são só dogmas bíblicos, são dogmas humanos. Aí fica mais fácil ainda de ver, porque os homens se reuniram, não interessa nem se está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia? Não está escrito na Bíblia não, mas o concílio decidiu. E aí a igreja tem uma forma de viver, mas é uma religião. Então a igreja de Sardes, ela representa essa religiosidade sem espírito, sem o fruto do Espírito. Eu me contento com a minha religiosidade. Eu visto o meu colete clerical, cumpro a minha prática, o outro cumpre a prática dele, está resolvido.
Aí eu não me importo com o meu próximo da igreja, eu não tenho corpo. Não tenho corpo. Eu não me importo com o que eu tenho que fazer por Jesus. Eu tenho que cumprir a minha obrigação religiosa. A igreja de Sardes é uma religião. A diferença entre religião e espiritualidade é que a religião é o que o homem produz. Espiritualidade é o que Deus faz. Espiritualidade, irmãos, é avivamento puro. É o sopro. Conversei com uma pessoa ontem. E essa pessoa falou comigo assim, falou, pastor, eu preciso desenvolver melhor o meu ministério. Aí ela falou assim, eu preciso ser mais agressiva. Eu falei, defina agressiva, o que é que você quer? Não, porque eu preciso fazer isso, e ir lá, e papapá. Eu falei, por que você não seja agressiva na oração? Vai orar. Irmãos, eu não tenho dúvida, nós não temos avivamento hoje, porque a gente não tem oração. Porque se a gente fosse agressivo na oração, a gente ia ver o Espírito Santo fazer mais. A gente ia ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu escrevi uma meditação dessas que eu tenho mandado diariamente, sobre o exemplo do Maico. Até pedi autorização para ele. O amigo dele mandou um WhatsApp falando assim, olha, eu preciso ir na sua igreja, porque vem sendo feito um trabalho com ele, especialmente de oração. Irmãos, a espiritualidade é isso. Eu creio e dependo do Espírito Santo. As batalhas são ganhas na região do Espírito, nas regiões celestiais. Mas quando eu ganho as batalhas nas regiões religiosas, é humano. É igreja morta. Precisa de avivamento. O senhor está falando assim, não serve. Não. Vai, todas ali, ele está falando, volta para o avivamento. Volta para o avivamento. Sai dessa mortidão. E busca vida. Você levantou a mão, Leda? Não? Pode falar só. Tem certeza? Então, a igreja de Sardes tinha esse problema. Olha, vamos ler de novo, presta atenção. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Parece igreja. Porque, irmãos, quando que uma igreja parece igreja? Quando tem prática litúrgica, quando tem dogma, quando tem essa parte de Deus. Entendeu? A igreja parece igreja quando tem a parte de Deus. Aí fala, nossa, ali tem uma igreja lá, eles buscam a Deus, ó, eles cantam e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esteja atento, versículo 2, fortaleça o que resta, e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas. Tem obra, mas a obra está errada. A obra tem segunda intenção, a obra é imperfeita. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que ela recebeu e ouviu? Essa verdade pura do Espírito Santo. Irmãos, vamos terminar com essa palavra. Como que a igreja do avivamento, a igreja de Atos nasceu? Quando o Espírito Santo veio. Lembra do que você recebeu. Vamos fazer as coisas pela direção do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, jejuando e orando, disse o apóstolo, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Não é assim que está escrito lá? Não, disse quem? O bispo? Disse quem? O Espírito Santo.
Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor a vocês nada além do que está escrito aqui. Paulo chega para o comandante do barco e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, o Senhor me revelou num sonho que se você deixar alguém sair do barco, morre todo mundo. Tem que ficar todo mundo aqui. É o Espírito Santo. É sobrenatural. É assim que a igreja começou. Lembra que ela começou assim? Se a igreja perder isso, ela vai ficar religiosa. Foi assim que essa igreja começou, a Igreja Cristã da Zona Sul. Ela começou pela direção do Espírito Santo. Numa luta ferrenha, difícil. E o Espírito Santo, mais ou menos, falou assim: separai-me um povo. E deu uma palavra clara. E nós vamos buscar Deus e orar. Monte, oração, joelho dobrado, horas orando. É isso que é avivamento. E olha que ali foi um avivamentozinho assim, ó. Se a gente buscar isso com mais intensidade, mais oração, mais busca, nas nossas casas, juntos, irmãos, o Espírito Santo volta a avivar, porque o que dá vida à igreja não é o projeto, não é o plano, não é o método, não é a prática, é a presença do Espírito Santo, porque Ele é o mantenedor da igreja. Jesus falou assim: fiquem na cidade, eu vou enviar a promessa do meu Pai. Aí Pedro fala assim, lá em Atos capítulo 2, é a promessa para vocês, para os seus filhos e para quantos vierem. Quem são os quantos? Viver pelo Espírito Santo. Isso é avivamento. Esse é o nosso desafio. Quer dizer, a exortação de Jesus, lá no Apocalipse, 2000 anos atrás, é mais do que atual. Porque estas coisas aqui, elas estão, e olha que a gente nem acabou, estão recheadas de presença no meio da igreja de hoje. E a gente então precisa do Espírito Santo. Bem, eu quero isso. Estou animado e não vou abrir mão. Você quer? Você que sabe, entendeu? Se você quiser, o Espírito Santo vai vir com força na sua vida. Como diz lá algumas pessoas, vai vir de com força. Né? Vai vir agir com poder. Mas depende da sua busca. Olha, não tem sem sacrifício. É o que eu preguei domingo. Não tem. Tem que acordar cedo para pegar o maná. Tem. Tem que fazer bolo. Tem que moer o maná. Não é? Não é miojo. Oração com Jesus hoje está mais para miojo. Né? Senhor, tá bom, Senhor. Já estou satisfeito. Né? Pipoca de micro-ondas, não precisa fazer nada. O que o Senhor tem para nós dá trabalho, irmãos. Tem que sacrificar a carne, mas que o Senhor nos dê graça. Nosso objetivo é buscarmos esse avivamento. Em nome de Jesus. Renovo para você um desafio louco. Assim, coisa de gente doida. Vim orar semana que vem às 5 horas da manhã. Não vou aguentar, vou morrer se eu fizer isso. Bem, está aí o desafio para você. E quem sabe o Senhor mexe mais com a gente, né? Vamos orar? Feche os seus olhos. Ore por você. Pense aí nessas coisas aqui, primeiro amor, mundanismo, voltar à verdade, não ter verdade secundária, seguir líder errado, religiosidade. Pensa aí se você não está inserido nisso. Se arrependa em nome de Jesus.
Pai querido e amado, eu te agradeço pela tua misericórdia para comigo. Puxa vida, sou fascinado por isso. Como o Senhor fala comigo, como o Senhor me exorta, e o que eu quero é perseverar, porque eu tenho ouvido a tua exortação, e eu quero perseverar. Eu quero ser como aqueles que sacrificam a carne mesmo, porque, Senhor, eu quero o padrão de Atos, e eu não tenho mais dúvidas. O padrão de Atos é o avivamento. E aí, quando nós tivermos isso, nós não precisamos mais, porque nós vamos viver. Quem sabe a geração inteira nossa, esse padrão. Então, Espírito Santo, venha sobre nós. Venha romper as nossas barreiras. Venha fortalecer as nossas vidas nas áreas fracas que nos derrubam. Venha romper o limite da nossa zona de conforto. Para que nós possamos viver o avivamento, sem nos preocuparmos com a opinião do homem, do próximo, para agradarmos só a Ti. E agradando a Ti, nós vamos alcançar o próximo. Que possamos ouvir as Tuas exortações, Jesus. Elas estão aí há quantos séculos? Quantos anos tão claras? Que possamos nós ouvir e não ficar apenas apontando o dedo para quem está errado, mas que possamos nós mesmos mudar a nossa vida e experimentarmos a Tua presença plena e poderosa. Sopra sobre nós, sopra sobre os meus irmãos aqui hoje. O coração de quem está aflito, eu peço que o Senhor tranquilize agora, com paz sobrenatural. Aquele que precisa do dinheiro, que sinta a Tua paz, que o Senhor sabe disso. Aquele que está no pecado e se sente frio, que o Senhor aqueça agora e mostre para essa pessoa a Tua misericórdia e que ela é aceitável do jeito que ela está. Ó Senhor, vem sobre nós. Obrigado, obrigado pela verdade. Nós não vamos abrir mão mais, Jesus. Jesus, nós não vamos abrir mão, ainda que o diabo se levante contra nós, de termos o melhor do Senhor. Nós não vamos abrir mão. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor, seja exaltado neste lugar, nesta cidade, nos nossos trabalhos, onde andarmos, seja exaltado nas nossas vidas. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.